dia vai chegar, estou me preparando porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Muito boa noite a todos do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo. Nesta noite vamos desenvolver alguns comentários, entreter algumas questões a respeito do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de darmos início aos nossos trabalhos da noite, vamos fazer então a prece de abertura, rogando a Deus as suas bênçãos. Senhor e Mestre Jesus, divino benfeitor, nosso irmão mais velho, mais experiente, mais vivido, criado por Deus muito antes de nós, tu que és sábio e um benfeitor das almas queridas desta terra,
dotado de imensa paciência, de benevolência e de amor, acolhe nesse instante os nossos pensamentos. Pensamentos que te buscam também, Senhor, com aflição. Porque os momentos que vivemos, não somente nós, mas a humanidade inteira, é de muita dor, de muitos problemas, de muitos e enormes sofrimentos. Tu que és a paz do mundo, acolhe, pois, essas nossas súplicas, para que possamos, nestes minutos que se seguem, receber dos benfeitores espirituais, através da vossa generosidade e misericórdia, a inspiração necessária para que os nossos pensamentos, as nossas ideias, sejam consoantes o teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Então, meus irmãos, vamos conversar um pouco sobre bem-aventurados os aflitos. Eu diria que a questão número 1, o tópico principal deste capítulo, trata da justiça das aflições. Muitos de nós, diante das provas e das dores da vida, como seria natural, nós nos rebelamos, nos revoltamos e não temos a resignação necessária diante dos acontecimentos que muitas vezes nos acolhem. E pensamos assim: por que eu? Por que justamente eu? Com tantas pessoas que poderiam ter acontecido tal ou qual coisa desagradável, porque eu fui escolhido? Qual o motivo? Afinal de contas, são tantos bilhões de pessoas, de almas nessa terra, e justamente a mim é que colhe isto. É um pensamento natural. Eu diria que a doutrina espírita, o espiritismo, codificado pelo nosso benfeitor e pelo claro codificador Allan Kardec, que usava o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando nos trouxe o Livro dos Espíritos, nos trouxe diversas explicações. Nos trouxe uma doutrina consoladora, apaziguadora, dulcificadora, lembrando a mansuetude das palavras e dos ensinos de Jesus. Como a doutrina espírita é rica. Eu penso na minha própria vida, na vida daqueles que me cercam, se não fosse a doutrina espírita, como seria difícil entender os momentos que vivemos, os caminhos da vida tão diferentes. Vemos pessoas nobres, de caráter, de comportamento retilíneo, pessoas moralizadas, religiosas, que buscam Deus, sofrerem como poucos. Sofrerem como poucos. Mas possuem uma resignação, uma benevolência nas suas ações, uma docilidade no seu comportamento, e aceitam de bom grado, com felicidade em alguns momentos, inclusive, os sofrimentos que lhes chegam. Então a justiça das aflições, ela tem uma razão de ser. Primeiro ponto principal seria a nossa crença em Deus. A crença de que Deus é o soberano Criador do universo. Quando lemos um pouco nas revistas científicas, nas notícias que nos chegam através dos diversos canais de comunicação dos dias atuais, a respeito da grandiosidade, da majestosidade do universo, os bilhões de anos que se foram sucedendo ao longo desses milênios, desde o Big Bang, iniciar o começo, digamos assim, do universo que nós conhecemos.
O universo que os nossos olhos, os nossos instrumentos eletrônicos, os instrumentos de tecnologia conseguem perceber. Existem muito mais coisas a serem descobertas do que os nossos olhos podem no momento perceber. A grandiosidade da criação divina é algo assim que nos deixa estupefatos. Os números são incomensuráveis, são dezenas de casas depois da vírgula, que nos falam das dimensões das galáxias, das quantidades de estrelas, dos bilhões de sóis, a possibilidade dos milhares e bilhões e trilhões de planetas nesse universo que os nossos olhos conseguem perceber, quem sabe, a bilionésima, trilionésima parte do que realmente é. Só a nossa Via Láctea, onde nós residimos, é um imenso conglomerado de galáxias e de bilhões de sóis, esses sóis muito maiores do que o nosso Sol. Então, essa é a obra de Deus, a criação de Deus. E quando vemos a geometria, a astronomia, a matemática, a física, a composição dessa obra grandiosa, tudo geometricamente equacionado nas suas velocidades, nas suas distâncias, nas suas posições. A Terra é como se fosse um planeta abençoado, criado por Deus, numa posição equidistante do Sol, para receber a sua irradiação, o seu calor, a sua energia, para propiciar a vida sobre a superfície da Terra. Se a Terra estivesse um pouco mais afastada, não haveria vida, porque tudo seria gelado. Se estivesse um pouco mais próximo do Sol, não haveria vida, porque tudo seria queimado. Então, percebemos no comportamento, por exemplo, da nossa existência, as coisas que nos acontecem, os acontecimentos da vida, parece que foi tudo regrado, tudo programado, tudo estabelecido de uma forma matemática, de uma forma perfeita. É a presença de Deus. Quando Jesus disse que nenhum fio da nossa cabeça cai ao solo sem que Deus saiba, eu acredito, eu creio. Eu creio que cada pensamento meu, cada ideia que eu formulo, cada complexidade de pensamentos ou de fórmulas ou de equações que saem da minha mente, seja sempre do conhecimento de Deus. É como se eu tivesse interligado, conectado com a divindade. Quando eu penso no bem, formulo as coisas boas, me sinto bem, o universo cresce. Não que Deus fique satisfeito e feliz, porque Deus, ele é eterno. Deus não tem menos ou maior felicidade pelo meu bem-estar ou pelo meu mal-estar. Ele cria. Ele criou o universo, criou os seus filhos. Nós somos criaturas divinas, conectadas com a divindade. Seja o homem mais mau que você imagine sobre essa superfície da Terra, seja o homem mais bom que você conheça, todos nós estamos interconectados através de uma grande rede, através das nossas mentes, dos nossos pensamentos, no mundo físico dos encarnados, no mundo extrafísico com os desencarnados e com as milhares de outras mentes que habitam o universo. Isso é um conjunto, é um conglomerado conectado ao pensamento divino. Então Deus é a suprema inteligência desse universo.
Ele é a causa primeira, a causa primária. Eu, quando penso assim nas formulações de Stephen Hawking, um físico britânico já falecido, que ele tinha uma doença degenerativa, mas foi um homem brilhante que formulou teorias a respeito do Big Bang, e que hoje nós sabemos que o nosso universo, digamos assim, iniciou numa pequena esfera há 14,7 ou 9 bilhões de anos atrás. Imagine que tudo que você conhece, a mesa que está aqui na minha frente, o computador, o copo, o livro, o meu corpo, tudo que nós podemos perceber na Terra, fora da Terra, no universo, nas galáxias, toda a massa estelar, meteoros, meteoritos, tudo compactado dentro de uma bola do tamanho de uma bola de futebol. Imagine a compactação, o peso, a massa que isso teria, a temperatura que isso estava. Então, o pensamento vigente hoje é que isto foi o início de tudo. E que essa bola, então, por um determinado motivo, uma determinada questão que o homem não sabe, ela se expandiu e continua até os dias de hoje se expandindo. Quando nós olhamos as estrelas, os planetas, nós estamos nos afastando com velocidades estratosféricas. Quer dizer, as galáxias ainda estão em expansão. Nós estamos nos afastando o sistema solar, a Via Láctea, está se afastando dos outros sistemas em velocidades ciclópicas. Então, vejam que tudo isso é uma criação. E eu pergunto assim, houve então esse Big Bang, essa grande explosão desta bola, não sei se era uma bola ou se era duas bolas. Veja a explicação da benfeitora Joana de Ângeles, Vidas, Desafios e Soluções, onde ela disse que eram duas esferas, digamos que fosse matéria e antimatéria, que essas esferas se colidiram, então teve aquela grande explosão inicial, e hoje nós temos aí daqueles bilhões de graus centígrados, dessa compactação gigantesca, com uma pressão estratosférica. Eu me pergunto, o que segurava essa expansão? Que força que comprimia isto para levar essa pressão e essa temperatura? E o que existia antes disto? O que existia antes do Big Bang? Porque o Big Bang, antes do Big Bang, no momento do Big Bang, não existia o tempo. Não existiam as horas, os minutos, os segundos. Não existia o espaço. Não existia nada. O que tinha em volta desta esfera? Então são coisas que nós não conseguimos responder. E o que existia antes? E será que esta explosão ela vai ter uma contração? E voltaremos a ser uma bola novamente comprimida? Os nossos instrumentos hoje não conseguem ainda definir a matéria escura, a energia escura, que ela é muito maior do que aquilo que nossos olhos percebem. Os nossos instrumentos, eles quantificam determinada quantidade de matéria no universo. Mas existe uma divergência entre o que os instrumentos dizem e o que é a realidade. Então está faltando matéria. Está faltando matéria para ser medida. Essa matéria escura que nós não sabemos o que é. Quem sabe é o mundo espiritual, porque os espíritos, nós sabemos, são invisíveis aos nossos olhos. Muitas vezes invisíveis aos instrumentos também da tecnologia moderna, e nós não conseguimos enxergá-los. Mas nós sabemos que eles têm peso.
Eles têm matéria, uma matéria que está essenciada, uma matéria sutil. Os espíritos têm massa. Eles conseguem, quanto mais denso o perispírito, maior é o seu peso específico, maior então a sua massa. Quanto mais sutilizado, ele deixa de ter um peso específico maior, ele fica mais quintessenciado, mais puro, mais energia, seria a luz, mas a própria luz também tem massa. Então, tudo no universo ainda é muito desconhecido para o homem. Tudo que eu falei nesses minutos iniciais é tudo em relação a Deus, a criação divina. Então, como nós podemos duvidar de que a nossa vida tem uma condução? Quando nós nos recordamos no Livro dos Espíritos, a pergunta 459, se os espíritos, o benfeitor Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais, se os espíritos interferem na nossa vida, de que forma, que ponto, né? E eles disseram, foram claros, que eles interferem em a tal ponto que são eles que vos dirigem. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando nós falamos das aflições, então, passando a um segundo estágio do nosso pensamento, já que nós somos espíritas, nós somos espiritualistas, mas além de sermos espiritualistas, nós somos espíritas, acreditamos em Deus. E acreditando em Deus, nós acreditamos na doutrina espírita. E ela, então, nesse capítulo maravilhoso do Evangelho, maravilhoso, extremamente consolador, extremamente criador de esperanças de uma vida diferenciada. Ele nos faz, então, da justiça das aflições. Porque Deus é justo. Se Deus é esse criador das criaturas, criador do universo, então Deus não é mau. Deus não é injusto. Deus é a justiça no seu supremo conhecimento. Deus é amor na sua excelsitude. É um amor que desconhecemos. Nós temos uma amostra do amor de Deus quando conhecemos Jesus. Jesus é a amostra do amor de Deus. Jesus, na sua justiça, na sua grandiosidade, é a amostra da justiça de Deus. Jesus é o modelo da perfeição de Deus. Jesus é o modelo de todas as coisas boas que nós conhecemos. Por isso que os benfeitores disseram que Jesus é o nosso modelo e Jesus é o nosso guia. Eles têm toda a razão. Então, por que razão existe o sofrimento? Por que razão existem as aflições na terra? Será que é por culpa, então, da divindade? É por culpa de Jesus? Será que Deus não nos ama e nos faz sofrer? Como nós fomos criados? Os benfeitores responderam com sabedoria. Nós somos criados de forma simples, ignorantes, todos da mesma forma. Todos da mesma forma. Nós somos uma energia divina. Mas todos nós tivemos experiências. Passamos por todos os estágios da criação. Antes, como um princípio fundamental. E à medida que os bilhões, esses diversos bilhões de anos foram sucedendo, nós animamos as diversas cadeias da natureza, até chegarmos a esta forma. Nós já caminhamos muito, muito, e devemos estar felizes. Eu diria, meus irmãos, fiquemos todos nós felizes, que nós estamos muito avançados. Quando olhamos os animais, cachorro, gato, gorila, macaco, os botos, os peixes, são almas primitivas, mas que estão evoluindo. Nós já animamos os diversos estágios também do reino animal. E chegamos hoje nesse estado hominal.
E nós estamos caminhando para o estágio espiritual. Nós temos então um corpo físico, que é o nosso elemento que Deus nos deu para a nossa evolução. Mas de fato Kardec, explorando melhor, nos esclareceu que é um corpo físico, mas existe também um espírito que anima esse corpo. O espírito é como se fosse uma luz, é uma essência. Nós somos a essência da divindade. E precisamos nos apresentar de uma forma. Nós temos um corpo espiritual, que é o corpo modelador biológico, é o corpo que serviu de matriz, é a forma que fez o nosso corpo físico. Então, hoje nós estamos na forma hominal que foi moldada numa forma, que é o nosso corpo perispiritual. Esta forma, à medida que vai evoluindo, vai crescendo, ela vai ficando menos embrutecida. Hoje nós vivemos num mundo que nós chamamos de provas, de expiações, que estamos caminhando para um mundo de regeneração, onde nós teremos mais momentos de felicidade, seremos mais felizes. Esse corpo vai se sutilizando. Não necessitaremos mais, nós nos arrastamos sobre o solo, nós podemos volitar. Hoje nós nos expressamos pela fala, poderemos nos expressar pelo pensamento, nos comunicaremos pela nossa mente. Hoje nós somos os predadores. O homem é um predador da terra, ele mata. Nós matamos para sobreviver, matamos os animais, destruímos os vegetais, destruímos as florestas com queimadas para colocar gado, fazer plantação de soja. Tudo isso é necessário. É necessário porque nós somos seres ainda que temos uma natureza muito mais animal do que uma natureza espiritual. Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. E para esse crescimento espiritual, nós temos aflições. As aflições é que nos fazem crescer. O sofrimento é que nos faz crescer. O sofrimento é que nos faz aprender. O sofrimento é que nos coloca nas novas direções, nos novos caminhos. Então nós temos diversas causas das aflições. Quando você olha esse mundo e pensa assim, eu tenho uma vida feliz, eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos, todos bem, todos com saúde, todos com energia, tenho uma vida saudável, mas eu vejo tantas famílias destruídas, tantas crianças nas ruas, tantas famílias desassistidas, tantas pessoas passando fome, com tantas necessidades. Nós sabemos que isto é fruto do egoísmo, que é uma das grandes chagas. Meus irmãos, existe alimento no mundo para alimentar a humanidade inteira, ainda sobrar muita comida, muito alimento. Mas nós não distribuímos da mesma forma. A riqueza ainda está concentrada em poucas mãos, que não propiciam o crescimento das outras nações, ou das outras famílias, ou dos outros povos. Tudo isso representa o quê? Representa a nossa imperfeição. Representa a geração do sofrimento para os outros. Então nós temos uma condição boa, mas muitos não têm. Então Deus criou essa diferença de alguns ter e outros não têm. Por que eu tenho 2 braços, 2 pernas? Quantos não têm braços? Quantos não têm pernas? Quantos não têm a mente sadia? Quantos não podem falar? Quantos não podem ouvir? Quantos não podem ver? Quantos? Então existe uma diferença na criação. Uma diferença como se Deus tivesse privilegiado. Mas Deus não pode privilegiar. Se Deus, imagine esse pensamento. Se Deus desse a você qualquer coisa a mais, qualquer coisa a mais do que daria para o seu irmão, Deus seria injusto. Então não pode existir injustiça.
O que Deus dá de oportunidade para um, Deus tem que dar de oportunidade para outro. Não pode existir diferença entre uma criatura e outra criatura. Nós é que formulamos, nós é que crescemos segundo o nosso esforço pessoal. Então a justiça das aflições, ela passa por causas presentes. O que é que nós fizemos nesta vida para sofrer? Então você faz uma anamnese, faz uma análise, como sugerido por Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, uma análise diária ou uma análise da sua vida. Comece a parar e pensar, como eu me comportei na tenridade com meu pai e com a minha mãe? Como eu me comportei na adolescência? Eu fui um homem ou uma mulher de vida sadia, de bons pensamentos? Eu furtei? Eu criei empecilhos para os outros? Eu traí? Eu levantei falso testemunho? Eu não fui fiel aos pensamentos do Cristo? Eu estou obedecendo regularmente às recomendações que leio no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive nos capítulos que nos fala do homem de bem? Será que eu estou obedecendo tudo isto? É óbvio. A resposta será óbvia. Nós temos diversos problemas que nós geramos na vida presente. Então, tudo que você fez que não seja um comportamento sadio e bom na vida presente, é algo que você vai ter que reparar, seja agora, seja mais tarde. Eu diria que Deus tem uma contabilidade perfeita. Se Ele acompanha a queda de cada fio da nossa cabeça, então a contabilidade divina é uma contabilidade perfeita. É uma contabilidade justa, que prima pela justiça. Então todo mau pensamento, toda má ação, ela tem que ser reparada. Ela tem que ser reajustada. Todo bom pensamento, toda boa ação, tudo que é positivo na sua vida, tudo que você faz de bem e de bom para si, para os seus e para os outros, é bom para você. Vai lhe fazer bem. Por isso que a benfeitora diz que o que interessa na vida é o bem que eu faço. Por isso que Kardec cunhou uma frase: fora da caridade não há salvação. Ele não colocou vírgula, não colocou uma observação, nada. É fora da caridade. O que é a caridade? É o bem que eu faço para o próximo e para mim também. Para mim também. Através da regulação do meu pensamento, da minha ação, da ação positiva em direção a quem? Ao próximo. Porque se eu tive diversas etapas da vida onde eu não fui feliz nesta existência, feliz ou criei infelicidade para mim ou para o próximo, eu tenho que reparar. Eu tenho que reparar a infelicidade. Então, nessa contabilidade divina, vai se somando o que é bom, vai se somando o que é ruim. E nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo quando chegamos ao final da existência, é feito, digamos assim, um balanço. Você morreu, você desencarnou, faz um balanço da sua vida. Será que você cresceu? Evoluiu? Se você evoluiu, se você cresceu, você vai oportunizar numa futura existência a nova oportunidade de reparar o mal que você fez e fazer crescer ainda mais o bem que você tem feito. Então, é uma perfeição divina, essa contabilidade. Então, muitas vezes nós proclamamos, mas por que eu sofro tanto? Por que as coisas não dão certo?
Eu me esforço e não consigo entender por quê. Se você parar para pensar, pode ser que a causa do seu sofrimento atual esteja na vida presente, naquilo que você causou nos dias de hoje. Meus irmãos, quando nós nos preparamos no mundo espiritual para nos adentrarmos na vida física, na Terra, nós fazemos uma programação. Nós não somos simplesmente aqui jogados dentro da Terra para ver, vamos ver o que é que vai dar. Não é isto. Deus jamais faria isto conosco. Os espíritos médios que somos todos nós, não vou falar dos evoluídos, não vou falar dos embrutecidos, vou falar da grande massa da Terra, quem sabe os 70% da Terra, uns mais evoluídos, outros menos, na grande média. Nós nos preparamos para vir à Terra. Nós fazemos uma programação. Assim como você estuda a vida inteira para se formar em enfermagem, em botânico, em engenharia, em médico, você teve uma larga preparação. Então, no mundo espiritual, nós nos preparamos também. Nós estabelecemos planos, regras, diretrizes, assinamos documento nos comprometendo. Leiam Temas da Vida e da Morte de Manuel Filomeno de Miranda, que é um opúsculo pequeno, onde no capítulo 1 ele fala de reencarnação. André Luiz é rico de informações também. Nós nos preparamos durante largo período de tempo, 40, 50 ou 20 anos, não interessa, ou 100 anos, para virmos à Terra e fazermos uma programação. O que acontece na grande maioria das vezes, como podemos ler no livro Tormentos da Obsessão, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, onde Eurípides Bassanufo fez um hospital para receber os espíritas fracassados, que fizeram uma programação larga para a sua vida na Terra, mas não cumpriram com a programação, se deixaram envolver por diversas fantasias, por diversas questões, por diversos interesses materiais, ou diversos envolvimentos emocionais, e voltaram ao mundo espiritual como fracassados. Então ele notou esse grande número de fracassados que voltavam para o mundo espiritual e criou um hospital para acolhê-los como alma generosa, acolher esses espíritos para que se recuperassem e novamente se arrependessem e pudessem refazer o seu planejamento para voltar à Terra em outra ocasião. Então a programação é muito bem feita, é muito bem feita. Nós deixamos na vida, digamos, gatilhos, ou deixamos mecanismos preparados para que nos nossos desvios de conduta, nas nossas más inclinações, nós possamos modificar o caminho. Então você, de repente, começa a ter uma conduta errada, seja uma conduta no lado emocional, seja uma conduta no lado físico, seja uma conduta no lado social. Então você cria um dispositivo que lhe faça refletir uma doença, um fracasso financeiro, que você então retorna ao caminho e começa a repensar na existência e pode então salvar a sua existência de um fracasso. Então as causas, meus irmãos, muitas vezes das nossas vicissitudes, das nossas aflições na vida presente, não está nas causas remotas, está naquilo que nós geramos nessa mesma existência. Se você vive falando mal dos outros, se você cria injúria, se você cria difamação, traição, calúnias, fofocas a respeito das outras pessoas, dos seus irmãos, seja na casa espírita, seja na família,
Se Deus lhe legou um filho difícil de comportamento, se Deus lhe legou uma família difícil de ser comandada, é que ele acreditou que você tinha capacidade de exercer. Deus não dá nenhum fardo a mais em ombro nenhum que você não possa carregar. O que você pode fazer é muitas vezes pegar o fardo e largar de lado, para caminhar mais rápido, em direção ao fracasso. Quando Deus dá a carga, não é Deus que deu a carga, você pediu a Deus a carga. Você está passando por dificuldades hoje, não foi Deus que lhe deu a dificuldade. Não foram os bons espíritos ou os maus espíritos que lhe deram a faculdade, essas dificuldades. Foi você que programou. As provas da vida, elas não são provas geradas na dificuldade por Deus. São os testes que você preparou para você mesmo. Como é que você quer evoluir se você não faz provas? Quando nós vamos na faculdade, ou no ensino fundamental, ou no infantil, seja lá que estudo for, você estuda, em determinado momento você tem que prestar a prova. Seja prova de PhD, prova de mestrado, de doutorado, você tem que prestar a prova para ver se você realmente aprendeu aquilo que se propôs. Se você estudou e for aprovado, ótimo. É sinal que você evoluiu. Nós nunca iremos retrogradar. Eu nunca vou ser menos do que eu sou hoje. Eu posso passar a existência inteira e não crescer nada, porque eu não me esforcei para crescer nada. Mas não vou ser menos do que eu sou hoje. Jamais. Porque a lei de Deus é uma lei de progresso. E nós estamos sempre crescendo. Você jamais será menos do que você é hoje. Então Deus não é culpado da minha aflição na vida presente. O meu mau comportamento é que gerou as aflições da vida presente. Mas digamos, vamos criar a hipótese agora de que você seja um homem e uma mulher de bom comportamento, moral, ético, retilíneo, que prima pela boa conduta. Por que você sofre? Por que nós vemos tanto sofrimento em pessoas boas, em pessoas justas, em arrimos de família, em homens e mulheres de bem, que não fazem nada de mal e parece que tudo conspira para que aconteçam as coisas ruins? O que você fez na vida para de repente ter uma doença grave? Ou de repente para ter um membro amputado? Ou sofrer largo período em um câncer? Por quê? Se você tinha uma boa alimentação, um pensamento sadio, o que aconteceu então? Onde está a origem desse sofrimento? Onde está a origem? Não é Deus. Não é Deus. Por que nós vemos tantas crianças na rua, nas sarjetas, pedindo esmola, filhos de traficantes, com mulheres equivocadas, filhos de ébrios, com mulheres que vivem na rua, jogados de qualquer jeito? Por que meu filho tem tanto e tantos filhos não tem nada? É uma injustiça de Deus? Deus deu a mim um privilégio e a eles não deu nada? Não. Não é injustiça. Não é injustiça. É a sementeira que cada um faz. Se você plantar o bem hoje, você vai colher o bem amanhã. Se você plantou o mal hoje, você vai colher o mal amanhã. Vocês veem tanta corrupção, tantas pessoas enganando os outros,
Vemos exemplos diários nos jornais, nas revistas, nas mídias sociais. Homens que se iludem, são crianças, são infantis. Os Espíritos têm misericórdia deles. Nós, meus irmãos, nós temos que ser felizes. Nós sofremos, mas estamos saindo do pântano. O corpo ainda está sujo do lodo, das impurezas. Nós ainda temos um odor fétido da imperfeição, da animalidade em nós, mas nós já saímos do pântano. Infeliz é aquele que está entrando. Aquele que está entrando no pântano, que está se sujando, que vai sofrer por largo período. Esse sim. Então, quando eu vejo estas hordas de má aplicação, má versação de dinheiro público, de ladrões, de assassinos, de criminosos, que roubam no ônibus, assaltam os ônibus, cometem crimes, os mais hediondos, os mais brutos, nós temos o quê? Que pensar na misericórdia. Para os espíritos são crianças. Eles vão ter que devolver todo o mal que fizeram. Imagine que você entra no ônibus com o seu dinheirinho para pagar a passagem, de repente entra um assaltante, há um tiroteio lá dentro, você acaba desencarnando, morrendo, né? Esse assassino, ele é responsável pela sua vida, pelo prejuízo que ele fez na sociedade, pelo prejuízo na sua família, no seu filho que necessitava do seu apoio, na sua mulher que ficou desesperada, nos seus amigos que choraram a sua morte, no progresso que haveria na sua vida e que não teve. Então não é só o fato de tirar a vida, é o conjunto de coisas que são geradas por ter feito mal. Então, às vezes, nós nos assustamos com as vicissitudes que nos chegam, com as dificuldades que nós vivemos, e ficamos sem entender. Meu Deus do céu, quanta coisa ruim me acontece. Eu saio de uma, caio noutra, saio de uma. E assim, não tem fim, não tem fim. Então, pense. Se não for hoje, foi ontem. Foi ontem. Veja as suas más inclinações de hoje. Se você foi um assassino, quando você retornar à Terra, Deus não vai colocar você numa boa família. Você tem que ter, você ainda tem o condão de ter o gosto de ser assassino. Eu me recordo de uma história que Divaldo Franco conta, e a respeito de um filho que ele tinha aqui. Um filho que ele criou com todo amor, e o menino tinha um instinto assassino. Ele disse que sentia, ele montava artefatos tipo facas, montava faca, artifícios pontiagudos. Ele disse que sentia prazer em segurar aquela faca, aquela ferramenta, que ele gostaria de sentir a temperatura do sangue quando a faca entrasse dentro da carne. E o Divaldo doutrinava essa criança, E o homem, ele que cresceu, graças a Deus nunca teve nada. Quando ele saiu de casa, ele foi emancipado, o Divaldo disse: meu filho, quando você sentisse ímpeto de querer assassinar alguém, cometer o crime, venha e me mate. Mate a mim. Porque eu fracassei na sua educação. Então você deve matar aquele que não beneficiou, aquele que não lhe educou direito. Sempre que você pensar nisto, venha e me assassine. Seja você o criminoso comigo,
porque eu fracassei com você. Então, nós podemos ter um instinto assim. Então, esse assassino, ele pode morar no meio de outros assassinos, na sua própria, para ver se a resolução que ele tomou no mundo espiritual de não ser assassino, de não voltar a cometer o furto, não voltar a cometer o roubo. Então você tem aquele instinto de querer pegar o dinheiro do outro e de repente tem uma soma de dinheiro em cima da mesa que sobrou, ou você foi no caixa eletrônico e encontrou um dinheiro e que não é seu. Não é seu. Você não ganhou aquilo. Você não fez o esforço para ganhar aquilo. Então aquilo não é seu. Você tem que devolver. Tudo que você toma do outro, você vai ter que devolver. Tudo que não foi gerado pelo fruto do seu suor, do seu trabalho, que não foi conquista sua, dentro da honestidade, dentro do bom comportamento, você vai ter que devolver. Aqueles que se acham espertos, que enganam os aposentados, que furtam as senhas, que são inteligentíssimos e usam dessa tecnologia moderna para criar prejuízo à sociedade, eles vão ter que devolver. Centil por centil, moeda por moeda, com o custo e com a dificuldade do seu próprio suor. Muitas vezes, a próxima existência é uma existência de expiação. Um homem inteligente, com uma mente poderosa, que poderia ter usado para matemática, para física, para química, para o crescimento da humanidade, ele usa mal a inteligência. Usa para o mal, em prejudicar os outros. Então ele vai reencarnar e vai ter a sua mente bloqueada. Então quando ele se olha depois do sono e se vê desdobrado no mundo espiritual, vê o corpo físico que não consegue manifestar o seu potencial, porque está limitado dentro de um cérebro incapaz. Se quer que eu fiz da minha vida, passo uma existência inteira para que reflita e na próxima, então, firme o pensamento e se comportar bem e utilizar a inteligência para o bem, para o crescimento da humanidade. Então, nada do que nos acontece na existência, essa é a conclusão. Nada que nos acontece na existência é injusto. Tudo o que nos acontece tem um motivo de ser. Deus nos ama. Deus nos quer bem. Se Ele nos ama e nos quer bem, nada do que nos acontece foi originado por Deus. Foi simplesmente originado por você mesmo. Nós somos os construtores do nosso futuro. Não existe um destino reto, nós temos o livre-arbítrio. Na hora da tentação, da má inclinação, que Kardec fez uma pergunta aos benfeitores, existe uma tentação que fosse irresistível? Ele pode dizer, difícil sim, responderam os benfeitores. Irresistível não. Porque você pode dizer, não, eu não quero. Eu sei que eu vou sofrer, com a minha decisão, vou. Mas eu vou fazer o que é certo, o que é correto. Não vou tomar o caminho da porta larga, o caminho mais fácil, o caminho, às vezes a porta estreita é mais difícil, mas é a correta. Nunca se arrependa de proceder bem na vida. Nunca se arrependa de fazer as coisas corretas. Nunca se arrependa de dizer a verdade. Nunca. Porque assim nós vamos evoluir, assim nós vamos crescer. Deus criou diversos mecanismos. E um dos mecanismos maravilhosos foi o esquecimento do passado. Nós iniciamos a existência com o odômetro em 0. Não nos lembramos de nada, o que é uma grande virtude. Muitas pessoas têm o desejo, o que será que eu fui? Você pode ter sido um mendigo, ou um príncipe, ou um rei, ou um homem muito rico, muito poderoso. O que importa isto? O que importa o passado para você? O passado não lhe serve para nada. É passado.
O nome já diz, é passado. Você tem que pensar no que você quer ser no futuro. O que você vai fazer no presente para construir o seu futuro. Só depende de uma pessoa, de você mesmo. Nós é que formulamos e crescemos para o nosso futuro. De outra forma, não existe. Não existe solução para o nosso crescimento que não seja esta. Meus irmãos, eu me despeço de vocês nesta noite, depois dessas reflexões. Reflexões feitas para todos nós. Eu estou incluso nas reflexões. Eu me incluo nas reflexões também. Eu me incluo nessa grande horda de imperfeição, dotado de profundas e grandes más inclinações, que eu luto contra mim mesmo no dia a dia. O meu maior opositor não está fora. Os meus maiores inimigos não são aqueles que não gostam de mim. O meu maior inimigo sou eu. Eu tenho que vencer a mim mesmo para que eu consiga crescer em direção ao grande bem. Nos preparemos agora, meus irmãos, para a prece de encerramento do final da nossa reunião. Amado Mestre Jesus, amigo, grande amigo, grande irmão, orientador, paciente e bom. Não te pedimos que nos livres do mal. Não te pedimos que elimine as nossas vicissitudes ou os nossos sofrimentos. Mas eu te peço, Senhor, dai paciência para entender o sofrimento. Dai-me resignação para compreender os momentos difíceis. Dai-me benevolência para poder usar dela em meu benefício e em benefício do próximo. Ensina-me a perdoar, a me perdoar e a perdoar o próximo. Arregimento todas as minhas forças e energias para crescer em direção ao bem, procurando pular as etapas das minhas imperfeições, assim como todos os nossos irmãos. Abençoa-nos, Jesus, nesta noite e por todo sempre, e que assim seja. Muito boa noite a todos, que Jesus os abençoe e nos dê a sua paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e
Deus é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor,